Estamos de volta no nossa quarta intervenção, no nosso quarto encontro, a partir da unidade que trata de Deus na filosofia contemporânea. Ou seja, a filosofia da religião, ela tem o que dizer na cultura contemporânea. E vamos tomar para essa nossa problematização um texto da essência do cristianismo, de Feuerbach, porque Feuerbach em última instância, talvez a referência de um questionamento mais acentuado sobre o problema de Deus, ou sobre a filosofia da religião, porque Feuerbach ele vai deslocar Deus numa perspectiva metafísica, fora do homem, e vai trazer para esse homem a existência de Deus, né? A existência de Deus do homem. Ele escreve assim: o conhecimento que o homem tem de Deus é apenas o autoconhecimento do homem, de sua própria essência, pois, segundo ele, o ser absoluto, o Deus do homem, é a sua própria essência. Então, aqui há um radicalismo na antropologia teológica, se a gente quiser, ou seja, Feuerbach trata Deus como homem, não é? Mas se a gente pegar, por exemplo, a própria teologia contemporânea, de Karl Rahner, ele vai dizer: fazer teologia é fazer antropologia. Ou seja, não dá para a gente compreender Deus sem compreender o homem. Ora, se em algum momento a gente considerar que esse problema de Deus ainda está como um mistério a ser desvendável, é porque, de fato, o que é misterioso ainda é esse ser chamado o ser humano, o homem. Ou seja, quanto mais nós investigamos o homem, mais nós nos aproximamos da compreensão de Deus. Isso é uma contribuição fundamental que o Feuerbach vai trazer. Isso num questionamento ou um diálogo que ele vai estabelecer, por exemplo, com a filosofia hegeliana, né? Ou seja, Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud são os filósofos, como diz Paul Ricoeur, os filósofos da suspeita, ou seja, os filósofos faziam parte da esquerda hegeliana e que estabeleceram um questionamento essa perspectiva de um pensar absoluto. E aqui em Feuerbach ele quer pensar esse absoluto, mas dentro do próprio homem ou como essência antropológica. Ora, qual a noção de Deus inerente à proposta de Feuerbach, né? Presente nessa investigação que ele faz, né? Ou seja, a essência de Deus é a essência do ser humano. Isso, no mínimo, nos provoca alguma inquietação, para que a gente possa discutir a concepção de Deus, tendo exatamente como base o pensamento crítico sobre a religião e a perspectiva de um ateísmo também, né, que é colocado já a partir aí de Feuerbach. Feuerbach parte de uma interpretação antropológica da religião, como eu já falei, na qual nascerá uma nova religião, puramente antropológica, ou, se a gente quiser, uma religião ateia. Essa terá como função principal negar Deus para afirmar o ser humano. Ora, em filósofos outros, na contemporaneidade, isso é fundamental. Por exemplo, a tese da morte de Deus em Nietzsche. Ou seja, só quando o homem puder demolir completamente com a existência de Deus é que ele pode ser livre, espírito livre. Ou seja, não tem como o homem ser livre se existe acima dele uma entidade que o controla e o vigia, né? E o orienta. Ou seja, como o homem se pôr na sua autonomia, na sua liberdade? Só fazendo com que desapareça de alguma forma essa compreensão ou essa ideia da existência de um Deus. Portanto, a negação de Deus que é feito aqui na filosofia de Feuerbach e depois se estendendo para os outros filósofos em Marx e Nietzsche,
em última instância, até pode ser muito necessária, porque há muitas invenções em torno dessa ideia de Deus e invenções que fazem com que o homem seja infeliz. Ou seja, no momento em que o homem está sem Deus, ele é responsável, em última instância, pelas suas atitudes e, portanto, pela sua felicidade. O conhecimento que o homem tem de Deus é apenas o autoconhecimento do homem de sua própria essência, como diz Feuerbach na essência do cristianismo. Portanto, aqui nós temos que estar refletindo sobre essa recusa de Deus em função do progresso científico, por exemplo, né? Que Augusto Comte depois vai elaborar, construir toda essa filosofia, né? Ou seja, uma superação da religião pela ciência positiva. Nós vamos encontrar na filosofia contemporânea muitas intervenções exatamente tentando pensar o homem, né, a partir de uma nova compreensão e relação com Deus. Portanto, Deus aqui, no mundo contemporâneo, não deixa de existir, mas existe agora a partir de uma autocompreensão do ser humano, né? Ou seja, isso é importante a gente ter em mente. Se a gente quiser, por exemplo, em Kierkegaard, a afirmação de Deus como paradoxo, ele coloca 3 estágios da existência humana, não é? O estético, o ético e o religioso. Ou seja, o estágio estético é a realização por meio das experiências sensíveis. No estágio ético, a realização através da lei moral. E no religioso, essa relação pessoal com Deus, que é a relação do homem consigo e, portanto, com Deus. Então, o mundo contemporâneo não tem como não trazer como pauta para a sua discussão de sentido o problema de Deus. Essa é a contribuição fundamental da nossa disciplina Filosofia da Religião. Muito obrigado e bom estudo. Nós estaremos acompanhando e conversando durante o processo.